Pedagoga e tradutora intérprete de Libras, Érica Mota sempre trabalhou para importantes instituições culturais e grandes festivais musicais. Ela também encabeça projetos que ligam as comunidades surda e ouvinte através da poesia e literatura. Além disso, ela também alia essa pauta com a pauta antirracista, focando na representatividade da cultura negra dentro da comunidade surda. E é com ela que eu converso hoje aqui no Diversidade, que está começando. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para quem está assistindo o programa aqui pela primeira vez, eu vou me audiodescrever para que todos possam acompanhar nosso programa de forma acessível. Bom, eu sou uma mulher cadeirante, de estatura baixa, tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, cacheados e compridos. Estou vestindo no programa de hoje uma regata de tricô preta, calça jeans azul clara e botas pretas com pequeno salto. Hoje a minha conversa é com a fundadora da empresa Mão Preta Libras, que está presente em trabalhos de interpretação que discutem o racismo acadêmico e também a importância da cultura hip hop e periférica. Eu dou as boas-vindas a Érica Mota. Obrigada pela sua presença aqui, Érica. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui nessa casa. Agradeço a todos os envolvidos, né? Então vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher de estatura mediana, negra, não retinta, uso dread na altura do ombro. Hoje estou usando um vestido longo preto e um tênis branco e preto. Você é até especialista nisso, eu fiquei, ai meu Deus, será que estou fazendo certo? Eu pensei a mesma coisa, eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer certo? Bom, Érica, acho que a gente pode começar falando da sua relação com a Libras, de como tudo começou e como foi trilhar esse caminho até você se tornar intérprete. Essa história, eu demorei um tempo para dar conta dela, né? Porque eu acho que ela começou muito recente. Eu achava que ela tinha começado a partir do momento que eu comecei a me profissionalizar. Mas depois eu entendi que não. A partir do momento que eu tinha uma atenção para as pessoas com deficiência, isso no meu contexto infantil, eu tinha contatos com pessoas com deficiência, fazia parte do meu universo de alguma forma. E nesse contexto, né, da minha primeira infância, segunda infância, eu tive contato com intérpretes de Libras e surdos, mas eu ainda não tinha essa noção, essa dimensão, né? Anos depois, eu senti o desejo de aprender Libras para me comunicar. Até então, eu não conhecia ninguém, porque essas pessoas da minha infância não seguiram na minha vida, né? Então, perdi completamente o contato. E aí, anos depois, na minha vida adulta, eu faço o curso de Libras e em 2009 eu me profissionalizo, né? Depois da certificação, eu começo a atuar na área, assim. E ao mesmo tempo que eu conheço as pessoas da comunidade surda, que sou apresentada para a comunidade surda. Foi tudo muito rápido, assim, de quando eu aprendi a primeira vez para iniciar tanto as amizades quanto os trabalhos, né? Então, a minha vida na área, o meu contato com Libras começou muito antes, quando eu era pequena, mas teve aí um período aí de ausência mesmo, assim. Eu não tive colegas na escola, eu não tive nenhum familiar, eu não tive a oportunidade de ter conhecido pessoas surdas na minha infância e adolescência, assim, que eu pudesse ter uma relação de contato. Então, por isso que eu acho que o meu aprendizado veio na vida adulta por interesse mesmo, assim, pela comunicação, interesse de fazer parte, né? Fazer parte. Então, eu comecei a trabalhar na área, entrar na comunidade surda e depois atuar de forma artística em outros caminhos também. É muito interessante ouvir isso, porque geralmente quando eu converso com outras pessoas, enfim, geralmente o percurso é o contrário, né? Surge de uma necessidade, de um contato com alguém surda. E em você surgiu de um interesse mesmo. Quem dera que todo mundo tivesse esse interesse, né? Eu acho que... Eu comecei a pensar nisso pela quantidade de pessoas que me faziam essa pergunta. Mas por quê
você sabe Libras? Tem alguém na sua família? E a pergunta que eu me fazia era, mas eu preciso ter alguém na minha família, sabe? Eu não precisei ter ninguém da minha família para ter uma percepção. Eu gosto muito, né, de pessoas, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, eu sou muito atenta às pessoas, né, à sociedade, enfim. Então, foi um privilégio mesmo ter tido contato desde pequena com diversos tipos de pessoas com deficiência, com diversos tipos de deficiência, né? E independente se isso ia virar uma profissão ou não, é sobre relação, né? Pra mim. Agora, elucida pra gente, Érica, qual que é a diferença entre um intérprete de Libras e um tradutor? Nós, na nossa profissão, que é uma profissão relativamente, né, recente aí, mas nós chamamos tradutor e intérprete de Libras. O tradutor, ele é classificado quando ele tem a oportunidade de ter um processo de tradução, né? Então, você vai traduzir um livro, você vai traduzir uma poesia, você vai traduzir um teatro, né? São coisas que você previamente tem contato, você tem esse momento. A interpretação é aquilo que a gente recebe ali na hora. Então, se eu tiver num ao vivo, por exemplo, eu não tenho como prever o que vai ser dito, eu tenho que contar mais ainda com o meu repertório para poder dar conta, porque eu não tenho tempo prévio de estudo, de pesquisa. Então, né, de uma forma mais simples de explicar, tem a ver mesmo com o modo, né, como você atua. Bom, eu queria agora ir pro lado dos movimentos que você perseguiu aí, os movimentos culturais, e o que te despertou para isso, para aliar a Libras a esses movimentos culturais. Tá. Bom, na minha família eu tenho um universo artístico e musical muito presente. Isso em todas as esferas de um evento, né? Tanto na parte de produção, de estrutura, de empresariar, quanto o próprio artista, assim, né? Então, essa relação sociocultural, né? E participar de eventos, fazia parte da minha linguagem de uma certa forma, né? Eu venho desse universo. Na minha vida pessoal, ela dialoga muito nos espaços que eu atuo hoje, né? Então, é possível que eu esteja no meu lugar de trabalho passeando ou passeando no meu lugar de trabalho, sabe? Porque faz parte mesmo da minha relação de vida, né? Assim, eu sempre gostei muito desse universo cultural. Agora, eu também divido um pouco isso, né? Porque o que era mais acessível para mim, sendo uma mulher periférica, nascida numa periferia da Zona Sul de São Paulo, participar de espaços culturais nos quais eu trabalho hoje, eu achava que não era para mim. Eu entrei nesses espaços museológicos, instituições dessas mais tradicionais, né, do universo das artes plásticas, após o meu trabalho. Então, foi o meu trabalho que me apresentou esse outro universo artístico, né? Então, o que era mais acessível para mim era a música e o cinema, malemar, né? Como frequentadora, como público. Agora, o teatro, eu fui para o teatro a trabalho, eu fui para uma visita de exposição num museu a trabalho. Agora, como foi começar no momento em que não se falava em acessibilização nos espaços de cultura, nas artes mesmo, né? Num show, numa peça de teatro, e meio que implementar isso, né? E cavando esse espaço, principalmente na periferia, né? Eu acho que foi não sei, para quem acredita em acaso, acaso, para quem acredita em destino, destino. Mas eu acho que teve cruzamentos na minha vida, sabe? A minha vida pessoal, ela dialogou muito com a minha vida profissional. Então,
eu ia em show, por exemplo, eu ia em shows por aí. Não existia intérpretes de Libras. Você via intérprete de Libras, que aí foi aonde eu vi intérprete de Libras a primeira vez na minha vida, dentro de uma igreja evangélica, né? Então, de uma determinada época, era mais esses espaços mais religiosos que você encontrava, né? E ainda assim, muito raro, muito pouco. Tive, mais uma vez, a sorte, né, de ter frequentado um espaço onde tinham essa preocupação, né? Esse interesse pelas todas as pessoas. E é isso, quando eu entro para fazer... a minha porta de entrada foi educacional. Mas já um educacional... A educação informal, a educação artística também, né? Que quando a gente fala de um processo educativo de um museu, né? De um processo de formação educativa, uma educação não formal, mas é uma educação de jovens dentro de uma instituição ali, né? É pedagógico de alguma forma. Então, foi uma coisa puxando a outra, né? Eu começo a interpretar esse universo das exposições de arte, do contexto aqui de São Paulo. Fui apresentada por esse universo através de artistas como Roberta Estrela Dalva, que é uma slammer MC também, atriz, multiartista. E que foi um encontro que aconteceu dentro de uma instituição, a partir desse processo pedagógico, onde eu traduzia, que houve a necessidade de ampliar esse universo. Então, ali naquele contexto, nós estávamos falando de tradução de poesia. Logo depois, ligado ao slam, a gente estava falando com as mesmas pessoas, né? Estava sendo inserida nesse grupo de pessoas, né? E eu ali entrando como tradutora e, ao mesmo tempo, absorvendo esse universo que era tudo tão novo para mim, né? O universo da poesia era novo demais. Paralelo a isso, eu acho que as leis também reforçaram esse movimento. As leis não, as pessoas que lutaram pelas leis. A lei é um marcador. Pessoas, não foi uma inteligência artificial que fez, foram pessoas que lutaram. Alguém precisou demonstrar um descontentamento em algum Alguém momento. precisou prestar atenção nisso, então, né, ativou essa engrenagem lá atrás para que houvesse essa lei. Então, paralelo a isso, o teatro, eu fiz parte de um projeto, era um edital, o edital ainda nem obrigava acessibilidade, no meu caso em Libras, mas eu fui chamada por um projeto grande que fez uma temporada de 3 anos aí circulando nos espaços em São Paulo, e aí eu sou apresentada nesses espaços. Aí esses espaços falam assim, poxa, por que só na apresentação desse edital? Por que não a gente não coloca aqui na instituição? E aí eu sigo na instituição fazendo a parte artística. Então, teve o lado também das instituições olharem para si e entenderem a necessidade. Porque uma coisa é a lei obrigar, outra coisa é você falar, não vou fazer porque ninguém vai fiscalizar, que é o que acontece. Outra coisa é você fazer, independente se alguém vai fiscalizar ou não, você fala, a gente vai fazer e ponto final, e a gente vai bancar isso. Então, eu encontrei instituições que pensaram nisso, que foram fundamentais para essa difusão, porque viraram referências culturalmente falando, né? Que no caso é a instituição cultural como o MAM, que é o Museu de Arte Moderna, como o Itaú Cultural, dentre outras instituições que também começaram a se movimentar a partir dessas referências, né? E começou num projeto de um educativo, de uma instituição que levou a alunos surdos a aprenderem sobre artes visuais, artes plásticas, a ideia, né, de uma exposição de arte. E aí, nesse contexto, eu entrei traduzindo. E conhecendo pessoas incríveis, né?
que eu acho que movimentou, e eu fiz parte disso muito lá no início, né? Eu estava me recordando, eu não fui a primeira, mas eu sei que eu fiz parte desse início, né? Quando o sinal da palavra arte era assim. E os educadores, quem estava ali se formando para ser arte-educadores surdos, discutiram esse sinal. Poxa, a arte não é só pintar. Olha quanta coisa eu aprendi ali num momento tão simples que foi aprender um sinal e discutir sobre ele. O que é arte? Isso, linguagens, isso. Isso ampliou meu universo. E dentro desse núcleo muito pequeno, cria-se o sinal de arte, que é mais abrangente. Então é bonito fazer parte dessa construção, inclusive da linguagem. Das linguagens e da língua que vai ser usada dentro dessas linguagens. A gente vai fazer uma pausa no nosso programa, mas fica por aí, viu? Porque já já a gente volta. Aproveita esse espaço para se inscrever no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube e também adicionar a nossa playlist, as suas favoritas lá no YouTube também, para não perder nenhuma atualização sobre o nosso programa. Daqui a pouco eu volto. A gente está de volta com o nosso Diversidade. Eu estou conhecendo hoje a Érica Mota, uma das idealizadoras do Mão Preta Libras. Então, bora voltar para o nosso papo aqui. Eu quero falar de slam agora, né? Você atua mais frequentemente com slams, que são poesias faladas. Desde 2014 você está nesse movimento. Eu queria entender melhor como funcionam essas performances. Bom, na área da tradução, né, interpretação em Libras, o que era muito novo, muito novo, assim, era a tradução de poesia nesse contexto. Então, o slam chega no Brasil há 15 anos e há 10 é criado o slam do corpo. Então, ainda estava muito recente, né, esse campeonato de poesias aqui no Brasil. Por conta desse programa que chamava Igual Diferente, que acontecia no MAN, no Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, onde o Leonardo Castilho era um dos professores também do corpo sinalizante, junto com a Cibele Lucena e a Joana Zatz. O objetivo inicial ali era falar sobre o universo das exposições artísticas, tal. Só que era um grupo muito ligado à arte periférica, ao hip hop, que aí entra a Roberta Estrela Dalva nos apresentando, que é quem trouxe o slam para o Brasil, nos apresentando esse universo. Eu comecei como intérprete nesse contexto de slam meio num susto, assim. Até então a gente estava fazendo a tradução de um curso que ainda a poesia nem era ali o seu último lugar. Era a construção, era o encontro entre as duas línguas, o que você precisa saber da pessoa surda, o que a pessoa surda precisa saber sobre você, o que era esse momento assim de encontro mesmo para poder criar algo. E uma dessas aulas, desses momentos, o slam já estava acontecendo, o grupo Corpo Sinalizante foi convidado para ir assistir um slam que estava acontecendo. Eu acho que era uma final de um slam, do Zap Slam. E aí eu acompanhei. Não tinha intérprete em nenhum slam, não tinha nada. E aí tinha uma intérprete que acompanhava o grupo, né? O grupo Corpo Sinalizante, a Marilis. Depois eu substituí a Marilis no grupo. Mas naquele dia ela falou assim pra mim, eu preciso tomar uma água, eu preciso parar, porque era uma poesia atrás da outra, muito rápido, né? Pra quem conhece o contexto de um campeonato de slam, sabe que as poesias são muito rápidas. E aí foi a primeira vez que eu interpretei algo tão
impactante de um lado e desafiador do outro, né? Eu saí de lá muito mexida, misturada, do tipo, meu Deus, eu não sou capaz de fazer isso, não quero mais fazer isso, e eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu quero mais. Fiquei nessa briga, assim, pelo grau de dificuldade. Então, esse movimento de tradução e poesia começou aí, nesse lugarzinho onde eu estava. Então, todos os desafios de tradução, de local que o intérprete pode ficar, de estratégias, enfim, todo esse universo, né, da tradução do slam, eu comecei ali aprendendo, fazendo, junto com quem estava, que era a Luana, o Leonardo Castilho e o Edinho, que eram poetas na época ali que estavam criando. E aí o desafio 2 foi você traduzir a poesia dos ouvintes para Libras, agora é traduzir as poesias das pessoas surdas. Poesia, né, sinalizada para fazer voz. Mais um outro desafio, mais uma outra... E que esse grupo que eu fiz parte, eu classifico ele como um grupo formativo demais, que foi o Corpo Sinalizante. Me trouxe uma enorme bagagem para estar nesse lugar, né? Não teve método, não teve escola, não existe. Para tradução, nem no caso da língua de sinais, não existe um curso específico, né? Você se especializa naquilo que você gosta e vai atrás, e isso virou uma área de pesquisa minha mesmo, né? De descoberta. Talvez porque eu estava ali quando, né, começou, e aí, enfim, tem uma grande diferença dessa tradução pela linguagem, o conteúdo também, eu acho que, né, você tem que estar familiarizado um pouco com o contexto para dar conta de uma tradução assim. E o ritmo também. E o ritmo também. Eu acho que essa pessoa já tem mais afinidade com o hip hop, vamos dizer assim, né? Se na sua vida pessoal você é ligada a isso, já é do seu interesse, estudar isso vai ser mais fácil, né? Então, vai ser prazeroso até você estudar isso. E foi o que aconteceu comigo. Então, a dificuldade está aí, não ter um curso e você ter que ir atrás. Aprender fazendo. Mas a gente também pode aprender com quem faz, sabe? A gente pode prestar atenção. Acho que antes, a nossa área, ela exige que a gente crie dinâmicas de estudo, de pesquisa, de investigação, de repertório mesmo. Então, acho que sempre que possível, antes de você realizar aquilo, vai assistir, vai entender o que é. Não chega do nada. Porque, no caso do slam, é uma interpretação. Não tem tradução, você não vai receber nada antes para fazer, né? Então... É na hora ali. É na hora. Bom, eu queria, pra gente finalizar, vou fazer 2 perguntas em uma. Eu queria saber sobre a importância de trazer a Libras para o público periférico, né, que muitas vezes não tem esse acesso, e democratizar isso. O quanto você acha que já está democratizada essa situação de trazer a periferia para abraçar isso, né, a comunidade preta para falar dessa ancestralidade, de tudo isso? E também queria saber se é que é possível você escolher qual trabalho você categoriza como o mais marcante da sua trajetória? Se a gente for pensar só no recorte, São Paulo, capital, a gente tem só no centro, né? A interpretação em Libras não está em todos os espaços, não está na periferia, não está. Então, ainda assim, as pessoas precisam chegar até aqui. Há um tempo atrás, nem se chegasse aqui, teria, né? Isso não é motivo para a gente ficar satisfeito. E eu vou além, eu acho que não é só colocar, não. Tem a ver com relação, tem a ver com percepção. Tem que saber quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas gostam. E oferecer a possibilidade delas estarem onde elas quiserem,
com plenitude, sabe? De aproveitar aquilo. E sem precisar ter que vir ao centro, sem precisar ter que vir a São Paulo, vamos falar de Brasil, sabe? Então, por isso que eu acho que não está democratizado ainda. Não está. Mas da minha trajetória para cá, né, do tempo que eu percebo o público, eu percebo as mudanças, mudou muita coisa. E ainda tem muito para mudar. E só vai mudar, de verdade, quando as pessoas com deficiência estiverem na posição de poder, na posição de assinar contrato, na posição de curadoria, na posição de, enfim. Aí eu acho que vai mudar. Aí eu acho que vai ter esse olhar, sabe? Para democratizar de fato. Então, enquanto as cadeiras são as mesmas pessoas que estão ocupando, e elas até agora não pensaram nisso, não acho que vai pensar. Por isso que a gente continua brigando, né? Assim, eu sou uma pessoa que não tenho deficiência, mas tem a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. Perfeito. Agora, o trabalho que eu mais gostei de fazer... Gostei não. Mais marcante. Bom, inúmeros. E eu vou falar o que está vindo agora, hoje. Eu vou chegar em casa e vou pensar, putz, não foi, foi o outro. Mas, enfim, ficou aí para vocês entenderem a dimensão, né? Foi o trabalho que eu fiz no Rock in Rio. Foi a primeira vez que o Rock in Rio colocou uma pessoa surda no palco. Porque traduzir, quer queira, quer não, depois que é lei e tal, a gente tá nos espaços, a gente tá nos palcos, a gente tá na escola, a gente tá. Mas as pessoas surdas não estavam. Nem nesses espaços e muito bem nos lugares de destaque. Então me marcou ver o Léo Castilho no palco e eu tá ali como apoio, eu tô fazendo o meu papel, o meu trabalho, exercendo a minha profissão, mas quem estava protagonizando era quem de fato tinha que protagonizar. Isso para mim me marcou demais. Érica, só me resta agradecer demais, não só a sua presença aqui, que já nossa, traz um peso de uma responsabilidade para todos nós através da sua fala. Agradecer pelo seu trabalho e por motivar a gente a, de fato, ter esse olhar mais sensível. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Eu fiquei pensando, meu Deus, como? Mas espero que tenha contribuído, espero que inspire outras pessoas e estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Bom, eu fico por aqui, mas eu quero te lembrar que o Diversidade vai ao ar toda sexta-feira, à 13h, sempre com convidados novos. Então não deixa de seguir também a Câmara Municipal de São Paulo no Instagram, @Câmara São Paulo, para acompanhar todos os nossos conteúdos do Legislativo paulistano. Eu fico por aqui. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.